De surto em surto, eu tento não surtar. Ou surtar e fingir que nada aconteceu. É tudo uma questão de equilíbrio. E estamos em mais um episódio do Puta Pod em Surtei! E agora? E é isso, gente. Então hoje nós vamos falar sobre os nossos surtos, os motivos que nos levam a surtar, qual é a primeira vez que a gente surtou e entender um pouquinho desse sentimento e como que a gente volta depois desse surto, tá? Você quer começar contando o seu primeiro surto, querida John? O que te leva a O que surtar, te né? levou Quais a são os surtar? motivos? Quais são os motivos? Gente, o que não falta, principalmente na vida adulta, é motivo pra surtar. Então, tipo assim, Porque assim, ó, inclusive, recentemente eu tava em surto, gente. Por quê? Vocês lembram que na primeira gravação do primeiro episódio, pra quem assistiu, a gente tava falando que tava as 3 desempregadas? E assim, vocês estão desempregados e tendo responsabilidade financeira, porque mora só, e tem casa, tem aluguel, tem comida, nananana. Gente, isso é um puta de um surtão. Tipo assim, não tem como não surtar. Então a falta do dinheiro leva os adultos a surtar. Mas como que você não lidou, mas qual tipo assim um surto, um ápice, uma coisa assim, como que você surtou? Você foi um surto mais retido, mas que ninguém percebeu, ou foi... Eu acredito, amiga, que assim, depois que a gente vai crescendo e vai entendendo como lidar com as questões emocionais, a gente tem uma tendência natural a começar a lidar de diferentes formas com diferentes questões. Ou até lidar de maneira diferente com uma questão que já aconteceu antes. Um dos motivos, gente, eu ser uma pessoa obesa desde a infância. E um dos motivos disso é que toda vez que eu tava bem, que eu tava muito feliz ou muito triste, muito mal, eu sempre escutava tudo na comida. Até entender que isso é uma compulsão, enfim, um rolezão do caramba, que depois a gente fala disso em outro episódio. Então, por exemplo, eu aprendi conforme a idade foi passando a como gerenciar melhor os meus surtos. Inclusive nesse mais recente, eu tive algumas crises, alguns ápices assim, que eu tava... Ah, meu Deus, o que vai acontecer? E não sai aula, não sai não sei o que, não dá certo, vida, céus. Mas teve uns momentos que eu falei assim, calma, tá ruim? Tá. Pode piorar? Também pode, mas pode melhorar também. Sim. Então eu não sei, eu acho que eu não sei ainda te definir assim, em palavras o que exatamente me levou a esse lugar de melhoria ou de calmaria, sabe? Não sei explicar exatamente o que eu acho que foi realmente uma questão mais de maturidade mesmo. Entendi. Isso que você falou foi bem legal, que você surtou descontando em comida. Eu tinha esquecido dessa possibilidade. Porque pra mim, surtar era você descabelar, jogar coisa, quebrar coisa, gritar e depois, tipo, acalmar. Eu esqueci que tem outras formas de surtos. E você, Shell? Eu sou uma pessoa... Quais são os motivos que te levam a surtar? Que eu sei que são vários. A Ariana aqui surta por qualquer coisa. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Mas assim, eu tava pensando aqui agora, no meu ambiente profissional, eu tendo a surtar menos e ser mais... eu vou aceitando muito mais coisas. Mais político. Sou mais político. E as pessoas... eu acho que tem uma cara de bonzinho, né? Quando eu chego assim no ambiente... Eu acho que você não tem cara de no meu ambiente profissional, sim. Porque eles falam assim, ele é muito simpático, muito bonzinho. E aí vão me testando de várias formas. Eu falo, meu Deus. Ok. E aí quando eu surto no ambiente profissional, é aquele surto louco, a pessoa fala assim, ele é muito louco. Então, mas os meus amigos em si, eles já sabem que eu surto, e com eles eu tendo a surtar mais fácil. Então, por exemplo, atraso me faz surtar, injustiça me faz surtar. Então, por exemplo, eu sou muito metódico, então muitas coisas assim me levam ao surto. E eu sou um pouco igual fogo mesmo, sou agressivo. Pego fogo assim, falo o que pensei ali. Muitas vezes nem era aquilo que eu estava sentindo, mas na hora, vem aquela hora assim, eu acabei soltando. É uma vela, do nada vira Depois eu me arrependo muito dos meus surtos, assim. Por isso hoje eu me controlo muito. Como eu sou ariano, dizem que fazem parte do meu signo, e diz também depois de um tempo você passa a ser o seu signo solar, o seu signo lunar, né? Lua. E lunar eu sou Capricórnio, então hoje eu começo a pensar um pouquinho mais antes de surtar. Mas eu ainda fico...
E olha que coisa, porque eu sou de Capricórnio e a minha lua é em Áries. Então as pessoas olham pra mim, elas acham que eu sou calma, mas eu vivo em surto, gente. Todo dia eu tenho um surto diferente com algo que acontece na minha vida. Mas hoje em específico eu quero saber a primeira vez que vocês surtaram, assim, que vocês lembram. Mas qual que, antes de entrar nesse assunto, qual foi os motivos que te levaram, levam a surtar? Gente, tudo. Falta de dinheiro, criação de filho, profissional, a escola, fome, pessoa sonsa, me irrita, me faz surtar. Homem, no geral, me faz surtar. E é isso, eu tô tentando trazer o espírito da Luana Piovani aqui pra mim não surtar mais com homem, mas ainda surto, ainda acontece. Não é isso. Para de gracinha. Não, mas ó, eu acho que, voltando à sua pergunta anterior, do qual surto marcante... Nossa, é muito difícil escolher um só, né? A gente vê vários. Ai, deixa eu falar o meu, então. Vai. O meu primeiro surto, assim, que eu lembro que eu, foi uau, eu surtei, foi na minha fase de adolescência, que eu acho que... Assim, é claro que na infância eu também devo ter surtado, mas o que mais marcou, que foi o ápice pra mim, que eu acho que acontece na vida de todo adolescente, é quando a gente entra em crise com os nossos familiares. E eu não fui diferente, teve uma fase da minha vida que eu entrei em crise com a minha mãe, né, que minha mãe, ela vinha me cobrar as coisas mínimas e eu, como uma rebelde, não queria aceitar, não queria seguir as regras dela, sendo que eu estava dentro da casa dela, entendeu? Eu tipo, tinha 13 anos, eu acho, não, minto, 14. E aí eu queria sair pra shopping, queria sair com as minhas amigas, queria chegar tarde, minha mãe já não deixava, certo de não deixar, né? Agora que é mãe, né? Agora que é mãe. Agora que ela entende. Entendeu? Mas com 14 anos eu acho que já dá pra deixar a criança ir sair. A criança não, a adolescente sair e voltar tipo a 11 horas, meia-noite. Mas nem isso eu tinha. Minha mãe, ela me prendia muito. E chegou numa fase que ela começou a me proibir até de ir pra igreja. Então se eu fosse pra igreja eu tinha que carregar os meus irmãos, que... Meus irmãos faziam muita fofoca, tipo, se acontecia qualquer coisa, eles chegavam em casa, estavam com minha mãe, aí era aquilo. Aí minha mãe, de castigo, 3 semanas sem ir pra igreja. E era o único lugar que eu podia ir. Eu de castigo da igreja, já pensou, louca, né? Então. Mas já no contrário, se eu tivesse de castigo, o lugar que eu tinha que ir era pra igreja. Não, eu sabia que eu gostava de ir pra igreja, então o castigo era não ir na igreja. Minha mãe era isso, entendeu? Então, tipo, de castigo 3 semanas de ir na igreja. E se aí o pessoal da igreja, que eu fazia parte do grupo de jovens, sentisse minha falta, porque na igreja tem isso, né? Sim. A pessoa para de ir, o pessoal vai na casa e entender o que aconteceu. Desviou, né, amigo? Então, se o pessoal da igreja fosse na minha casa perguntar o que estava acontecendo que eu não estava aí, nossa, minha mãe fazia um show. Mas enfim, e aí eu lembro que o primeiro surto que eu tive foi uma vez que minha mãe veio brigar comigo, algo assim, ela veio me bater. Eu não me orgulho disso, mas eu revidei e nós saiu na mão. É claro que eu tomei um pau, tipo, bonito, e pra mim aquilo foi o ápice. Aí foi quando minha mãe me botou eu pra morar com meu pai, aconteceu tudo que aconteceu na minha vida e tudo mais, e foi aí onde eu virei rebelde, me rebelei completamente, fiquei louca e fui voltando aos poucos. Depois, hoje em dia, eu entendo isso. Entendeu? Mas esse surto que eu tive, eu não sei, eu acho que eu nunca mais tive na minha vida e também nem quero ter, porque foi uma coisa bem de doido mesmo. A gente saiu na mão mesmo. Só que aí é claro que ela me bateu, eu não tive nem chance. Ela deu um tapa aqui, eu devolvi outro aqui e pronto. Aí você deixa que você... Aí eu deixei. Você de culpa, né? Que você bateu assim, agora eu bati na minha mãe, deixa ela bater agora pra dar uma aliviada da culpa, né? Não, mas eu não cheguei, bater. Eu dei um tapa só, foi meio que reação, sabe? Reação, né? Mas mesmo assim, né? Tipo assim, é o suficiente pra... Ela porque psicologicamente tem muito efeito, né? Isso, ela me deu um couro bonito. E ainda depois que ela me botou pra fora de casa e tudo mais, pra morar com meu pai, eu fui me despedir dos meus amigos. Eu não sei como que ela me encontrou, porque naquela época eu já não tinha celular, não era tanto assim igual hoje, né? Não sei como que ela me encontrou numa praça, que eu despedindo da minha amiga e de uns amigos. A gente tava sentado numa rodinha. Aí eu lembro que eu tinha um amigo, o Thiago, ele falou assim: Mica, corre, sua mãe tá vindo. Eu falei: não, vamos ficar aqui, vamos conversar. Ele: corre, sua mãe está vindo. Eu: não, vamos ficar aqui. Na hora que minha mãe chegou, foi cada um correndo pra um lado. E
E minha mãe pau, bateu em mim. Olha que louca, minha mãe bateu até na minha amiga. E eu lembro que eu fui não pedir socorro, mas pedir refúgio na igreja. Minha mãe chegou na igreja, pau. E aí foi uma loucura. Gente, pior que casa de família, programa do Ratinho com revelação de DNA. Meu Deus, que pesado. Foi. É assim, quando a Miki tava falando, eu me lembrei de um que é bem pesado. Vou dar uma pesadinha no clima, gente, mas eu juro que eu vou tentar ser sucinta. Ai, meu Deus. Ela sempre faz terapia. Porque, tipo assim, quando a Miki tava falando, eu lembrei de um surto muito pesado que eu tive, que eu acho que, assim, da minha vida toda, o que mais me marcou, que foi um surto mais espiritual. Porque, como a gente tava falando do rolê de igreja, vocês me fizeram lembrar. Que eu cresci, eu acho que já comentei em episódios anteriores, que quem é do meu círculo mais íntimo sabe que eu cresci em rolê de igreja evangélica. Ah, você vai falar isso, viu, gente? Sei, eu vou falar. Porque, gente, é um marcador muito forte, não tem como, né? Vocês sabem disso. Sim. Então, por exemplo, pra quem não me conhece principalmente, aí eu tive uma crise muito forte quando eu descobri minha sexualidade e aí, ao mesmo tempo eu mudei pra cá, pra Bauru, pra fazer faculdade. Não é a primeira vez que eu moro na cidade. E aí eu tive uma crise muito forte de identidade mesmo. Eu falei, como assim? Como você me permite? Eu brincando com Deus na minha cabeça, gente. Mas como assim você me permite ser uma coisa que eu vi a vida inteira que era errado? E eu surtei real. E uma das formas que eu lidei com esse surto foi farriando, se é que me entendem, de todas as formas possíveis, entende? Somente usando algumas coisinhas. E aí, tipo, foi uma fase muito porra louca que eu tive na minha vida, muito porra louca mesmo. E aí, tipo assim, aí entra na questão que você comentou, né, Mika, do tipo assim, como lidar com isso depois. E foi difícil essa volta, foi muito difícil. Lógico que aconteceu muita coisa, não foi assim, eu acho que foi um surto de 3 anos, acho que foi o período da faculdade toda. Eu tava ainda com essa crise muito forte, existencial, até que eu me encontrei. Hoje é uma questão muito bem resolvida, muito clara pra mim, mas assim, eu falo que mesmo, João, você tem uma crise na sua vida, você tem um surto. Essa questão de quando você surta, você vai pros extremos, né? Sim, eu tenho. Eu tô assim, uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, porque dependendo do surto que eu entro, eu já percebi já que eu sou esse tipo de pessoa, eu sou muito 880 pra tudo. É assim, você quer, você não quer, você não quer, bom, vambora. Não tem essa coisa do meio termo, dessa coisa do flerte, sabe, essa coisa do melzinho na chupeta. Sim. Não, mano, pelo amor de Deus, assim ou não, vambora, entendeu? Nem sei de onde veio isso, mas enfim, veio. É difícil, mas ele surta, viu, gente? Eu tento ser uma pessoa muito, muito racional, eu tento. Mas quando o surto vem, querida, ele vem pra arregaçar. Eu tenho um clássico, assim, que você vai lembrar que esse surto é coletivo, né? Foi um surto coletivo. Na época da faculdade, eu tinha um crush, um amor platônico. Nós fomos pra uma festa. Vocês estavam também falando, né? Eu não sei, mas eu nem imagino. Eu não quis saber da história, A gente foi pra uma festa e aí, tipo assim, eu não tava preparado pra ver o boy ficar com outra menina ou com outra pessoa que fosse. E chegou lá, a gente teve uma conversa, ele falou assim, olha, chefe, aqui não vai acontecer nada, tá? Aí na sua frente eu não falei nada. Aí beleza, tava eu lá, tomando meus drinks com as minhas amigas na piscina. Aí vem uma amiga minha e fala assim pra outra, vamos embora. A outra, por quê? Porque o boy do Shell tá beijando lá dentro. E se ele ver, ele vai surtar. Ela falou pra eu ouvir, na certeza, né? Aí peguei, levantei assim, falei pra minha amiga Paloma, vamos lá. Paloma, não, Shell. Não vai não, Shell. Eu falei, não, Paloma, eu só quero ir lá ver, porque se eu ver o boy ficando com alguém, eu vou desencanar dele. E pra mim vai ser bom isso. A Ariana não importa falando isso, gente. E aí era uma sala, tinha uma porta de vidro assim. Chegando perto assim, eu tinha certeza que eu ia chegar lá e conversar, só ver. Aí eu cheguei na porta de vidro assim, olhei e estavam se beijando. Eu pus o dedinho e falei assim, abre a porta. Aí ele falou assim, tá trancado. Abre a porta, tá trancado. Foi ainda no sol. Abre essa porta agora! Aí surtei, aí veio o sangue já perdendo na cabeça assim. Aí eu saí, que a porta estava trancada mesmo. A fogueira pegou fogo. Dei volta pela casa e fui entrando. A moça que estava ficando com ele veio de encontro comigo no corredor. Ela foi fugir de mim, mas ela veio fugir pela porta que eu estava entrando. Peguei a moça no braço, porque no final façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Levei ela lá, a minha amiga ali ia falar assim, nossa, chacoalhou tanto que se ela tivesse leite tinha secado. Aí eu peguei. Joguei no chantilly, Mas na minha cabeça não tinha chegado, eu tinha carregado ela.
Aí joguei ela em cima do boy e falei assim, beija ela na minha frente. Aí o boy falou, tipo, o boy não sabia o que estava acontecendo, o boy falou assim, surtou, né? A gente não tem nada, né? Tá louco. Mas foi um surto coletivo, assim, que foi clássico. A faculdade inteira lembrou e ficou por um tempo todo mundo comentando sobre esse surto que eu tive na festa. E tava todo mundo, tava curso de história, era uma galera... Tinha uma galera, né? Inclusive, tipo assim, ninguém imaginava, porque o crush do Shell, ele era extremamente discreto, ele era super hétero, ele flertava com todas as garotas, então tipo assim... Aí pareceu que o Shell tava surtando sozinho. Eu perdi esse evento, presencialmente. Mas foi um comentário de meses. Eu perdi esse evento também porque eu não tinha entrado na faculdade. Mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma amiga, Gislaine, né, que o Shell não gostava da gente, principalmente da Gislaine, justamente por causa desse boy. Deu trabalho, boy. Deu. Mas passou, graças a Deus, como tudo passa. Deu calor. E tá, então agora, gente, a gente vai falar como que a gente volta desses surtos, né? Eu demorei muito tempo pra voltar do meu. Tipo, anos. Eu fiquei uma fase literalmente surtada. No seu caso foi mais maturidade, não foi? Sim, foi questão de maturidade. Sem passar. Sim, hoje em dia eu consigo surtar e fingir que nada aconteceu. Antigamente, não, foi uma fase, foi anos da minha vida que eu fiquei daquele jeito, entendeu? Eu só acho que eu fui voltando quando minha mãe depois pediu desculpa, a gente sentou e conversou e tudo mais. Ela começou a me liberar um pouco mais. Por isso que eu falo, eu acho que a família ela não tem que prender tanto o adolescente, tem que ir soltando aos pouquinhos para o adolescente viver, entender o que é certo e o que é errado. Porque senão, se você prende tanto, na hora que o adolescente se liberta, ele vai fazer muito merda. Ou então não se liberta, ele foge, que é mais perigoso ainda. E acho que o proibido ele fica atrativo, né? Sim, proibido. Isso. Por que é proibido? Por quê? Vamos provar esse negócio. Exatamente. Igual hoje, gente, tipo assim, falando de pós, tá? Eu vindo pra cá, eu tive um surto. Na hora que eu cheguei aqui, eu já cheguei porque meu filho tá aqui comigo, eu tive que trazer ele e eu passei no mercado pra gente fazer um almocinho. Aí chegou lá no mercado, ele fica assim, mais Pringles. Um Kinder Ovo, tipo, coisas caras, ele fica pedindo indiretamente. E ele sabe que eu tô sem dinheiro, então aquilo vai me dando negócio, vai me dando negócio. Aí chegou uma hora, não tenho dinheiro! Não tenho! Eu faço o quê? Cadê o cookie? Não sei o que, entendeu? Aí eu já e aí depois já tá aqui, filhinho, que não sei o que, tipo, como se nada tivesse acontecido ali no mercado, ali, sabe? É uma coisa assim, só que hoje em dia eu consigo voltar mais rápido, igual com os meus alunos. Às vezes eu acabo de surtar com eles, depois eles estão tudo lá em cima de mim e eu fico, gente, e aí? Não, mas a gente parte. E pós-surto, como é que foi? Eu acho que no meu caso foi terapia. Isso é uma coisa que eu indico pra todo mundo que me conhece sabe também, é terapia. Gente, terapia, mas é coisa de louco. Então, todo mundo tá maluco, gente. Pelo amor de Deus, acabou de passar uma pandemia, faz 2 anos atrás, você tá maluco? Tá todo mundo louco. Vai pra fazer terapia, pelo amor de Deus. Inclusive, e no meu caso, eu falo que no meu caso foi terapia mesmo, gente, porque assim, são questões que eu não tinha nem consciência do que eram, sabe? Tipo assim, então um olhar de fora, um olhar profissional, que não era, por exemplo, eu já tinha comentado sobre várias questões com meus amigos que eram mais íntimos e tal, só que é diferente, o tipo de conversa que eu tenho com vocês e com as pessoas que são próximas a mim, ela é diferente de uma conversa que você tem com alguém que estudou para aquilo, que ele se instruiu para entender essa conversa de um outro prisma. Então sim, gente, se quem puder, faça terapia, vai lá e... Inclusive, eu acho que assim, que tinha que ter opções também para pessoas de baixa renda, porque vamos combinar que terapia é caro para um dedéu. A gente entende que o psicólogo estudou, gastou dinheiro, investiu naquilo, mas eu acho que tem o de baixa renda. Sim. Eu tô pensando por quê? Eu mandei uma amiga minha fazer terapia, eu falei assim, amiga, vai fazer terapia, agora que você tem dinheiro, faz uma terapia, né? Ela falou, vai fazer terapia você, eu não sou louca, não. Então, tipo assim, a falta de informação ainda existe, né? Estamos dando tema aqui, mas não, é importante. Faz sentido. Então, tipo assim, mas o que tem a ver? Não tem a ver com loucura, né? A gente faz inclusive pra não ficar louco mesmo, né? Então, exatamente pra se tornar uma pessoa melhor, porque eu acho assim, na medida que a gente vai ficando mais velho, mais maduro, mais consciente da vida, a gente tenta ser uma pessoa melhor, né? Em todas as áreas que a gente passa. Então, se você entende que você tem algumas questões que você poderia ser uma pessoa melhor, por que você não vai pedir ajuda? Shell, se você quer estar com dor de dente, você fica em casa tomando Doril?
Miga, se você quebra o braço, você fica em casa com uma faixa amarrada no braço? Não, gente, a gente vai pedir ajuda, a gente vai buscar socorro. Então eu acho que psicologicamente falando é a mesma coisa. Sim. Sim. Só que muita gente não procura, eu entendo por conta do financeiro. Não, sim, então não. Eu achava muito bacana aquele projeto que tinha na USC, aqui na nossa cidade, onde os estudantes, eles faziam isso de graça como estágio, né, para pessoas de baixa renda Na e clínica, tudo na mais. faculdade. Isso. Mas acho que ainda Não sei se tem, tem deve ter mais. alguns incentivos, algumas coisas. E daí outro pra outro. Tem o CRAS, né? O Mas CAPS, o do CAPS é tipo assim, é R$30 por sessão. Tem pessoas que também nem isso tem. Eu queria fazer... Vamos combinar também que tem terapeuta, por exemplo, desses lugares públicos que são péssimos, né? Uma vez eu fui numa psicóloga do SUS, nossa, que profissional horrorosa, gente. E ela tinha a mesma informação do que eu. Eu fui embora super revoltado, então assim... Ou então a pessoa se curtar num ambiente tido como gratuito, usa uma abordagem completamente diferente. Sim, né? é uma abordagem, tipo assim, eu vi que ela não tinha conhecimento do que ela tava falando. Eu falei, ela tá falando coisa que ela não sabe o que tá falando. Porque ela, como psicóloga, era básico ela saber aquilo. Né? Eu fiz uma vez, durante... foi 4 sessões que eu fiz só. Eu também voltava mais nervosa, porque eu chegava lá, ela ficava mandando assim, ela ficava falando assim, quando você tiver esse surto, esses sentimentos, essas emoções, você para, você conta até 3, você respira, você imagina... Ela falava assim, você imagina um bichinho de animação na cara da pessoa que você quer surtar, e aí eu ficava tipo assim, mano... Gente, mas ó, isso... Aí eu ficava muito nervosa, estressada. Isso que os dois estão falando é interessante também a gente pontuar, porque pra deixar bem claro que terapia a gente tá falando de outras pessoas do outro lado também. Então, tipo assim, não é só porque você teve uma experiência ruim com um profissional que todo profissional é ruim. Tanto que, assim, inclusive, uma das dicas é essa, você procurar um profissional que você... Seja compatível, né? Que seja compatível com você, igual no meu caso mesmo. Eu dei sorte que a primeira terapeuta que eu peguei lá do posto da minha cidade, ela era incrível. Só que a primeira vez que eu fui fazer terapia particular, eu não curti o profissional, não bateu. Tem que bater, tem que bater. Aí, só que hoje em dia eu conheci uma terapeuta aqui na cidade que ela é incrível, ela foi ótima comigo, inclusive eu indico ela pra várias pessoas que eu conheço. Faço terapia com ela também, quando eu posso. Exato, então tipo assim, gente, assim, não é uma questão de desistir, igual no caso, só porque a Mica teve uma experiência com uma profissional, isso não quer dizer que ela desistiu da possibilidade de fazer terapia com outra pessoa. É bom deixar isso claro pra não falar pra você que a gente tá falando como. E existem também preços sociais, que tipo assim, são preços que são mais baratos, mais acessíveis. Que a pessoa pode fazer também. E enfim, a gente tá falando tudo isso, gente, de terapia, porque surdo tá muito ligado ao psicológico, né? É porque é como se fosse, eu começo a pensar que é como se fosse uma bacia que você vai colocando água. Uma hora ela vai transbordar, né? Então a gente tem que falar sobre, tem que debater. Nem ia falar sobre isso. Eu ia falar pós-surto, como é que é depois voltar pro lugar que você surtou e agir normalmente, né? Mas esse papo... E como foi o seu? Você não falou. Então... Você quer que eu fale desse Desse boy, pós-surto. do boy do boy. Não, eu fingi, ai meu Deus. Eu não quero falar o nome da pessoa. Então, por favor, não leia. Eu tô tentando falar assim. Cheguei na faculdade assim e o boy tava me esperando na escadaria já. Porque a gente ficou de interessante se falar, né? Chorei horrores. Aí descendo da van, que eu não morava em Bauru, eu morava em Itápolis, eu viajava pra Bauru, o boy tava lá na porta. Eu cheguei assim, já vi o boy lá na porta. Eu falei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Aí a gente teve aquela conversa com o boy. E a faculdade, aquele silêncio, um olhando pra minha cara assim, tipo assim. Né? Mas aí, tipo assim, não tive nenhum papo, assim. Tive. Eu tive que me esclarecer em público, que eu não tinha nada com... O boy pediu pra que eu me esclarecesse numa aula em público, que eu não tinha nada com ele. Em uma aula? Você lembra disso? Não, Era uma aula assim que eu cheguei, aí ele pediu, falou assim, olha, a forma de você se desculpar é você falando pra todo mundo que nós não temos nada e que é mais a sua parte e tal. Tipo, limpar a minha barra, né? E eu me senti... Não, limpar a barra dele. Não tinha. Nessa época. Sim, mas aí tipo assim, eu peguei... Que louco, gente. Eu peguei e fui lá, me sentindo culpado, de fato, porque eu surtei publicamente, e falei, tipo assim, olha, não tem nada entre eu e o boy, é uma coisa minha, nananã, tá tudo certo, a louca sou eu e pronto. E assim resolvi o pós-surto. E daí depois vocês ficaram de novo? Depois a vida que segue, eu não vou entrar nessa Não, eu quero saber de fato se você se relacionou com ele de novo, depois desse surto. Sim, a gente ficou, a gente resolveu. Então o boy era super, tipo, babaca também, porque ele faz você fazer esse vexame todo e depois vai ficar com você na escondida. Mas é o que mais tem.
coisa no mercado. Eu sei que é o que mais Não, tem. Mas aí, pergunta... nesse caso, eu acho que eu surtaria novamente. Não, mas a minha pergunta, na verdade, amiga, foi mais em relação, tipo assim, como você, individualmente, com você, lidou com o pós-surto. Mas eu acho que eu me senti culpado, de fato. A situação me colocou ali numa situação de expor, porque tipo, a comunidade era não expor, e eu fui lá e expor. Então, tipo, por mais que não estava, eu me senti culpado. E foi horrível, bicho. Foi horrível. A Paloma me levou pra casa dela, no dia da festa lá. Paloma. Paloma me levou pra casa dela. Nem era amiga da Paloma, que dia nós ficamos. A Paloma ficou uma grande amiga a partir daquele dia. Aí ele me tirou de lá, daquele rolê, me levou pra casa dela, aí peguei o ônibus, igual novela, assim, fiz 1 hora de ônibus de viagem, fui chorando. Eu tinha uma chácara pra ir com meus amigos. Cheguei na chácara assim, tava meio. Bateu aquele silêncio, de repente eu comecei. Na cadeirinha lá, meus amigos vieram assim, o que tá acontecendo, chefe? Aí comecei a chorar. Mas foi isso. Eu me senti Helena de Manoel, cara. Ela tava no vidro assim. Aí ele lançou a cadeirinha, lançou a varanda aqui no Leblon, com sua taça de vinho e lágrimas. Mas foi Meu assim. Deus, que Mas bom. enfim, é isso, gente. A mensagem que a gente quis passar é que todo mundo surta e tudo bem surtar e depois a gente volta tudo como se nada tivesse acontecido. A gente consegue voltar pro nosso normal ou não, né? Mas Mas se puder evitar surtar. sim. E infelizmente assim, o que eu acho que ajuda é só questão de maturidade. Entendeu? É só você criando, tendo maturidade pra você poder lidar melhor com o surto. E entendendo os processos, né, gente? Eu acho que a minha reflexão aqui, pra concluir, a minha reflexão é no seguinte, tipo assim, a gente sabe que altos e baixos é fato recorrente da vida humana. Então, terão momentos bons, terão momentos ruins, terão momentos mais pra cima e outros mais pra baixo. A forma como a gente lida com eles é que muda no decorrer do tempo e à medida que a gente vai entendendo a vida. Então, isso, a gente gastou um bom tempo falando aqui do rolê da terapia, exatamente por isso, porque pode ser um mecanismo que funciona para muita gente para ajudar a lidar com essas questões. Outras pessoas vão para o esporte, outras pessoas vão fazer algum tipo de prática de meditação, e assim, alguma coisa para ajudar a lidar com esses altos e baixos, porque isso, infelizmente, é fato da vida. E a dica para vocês que eu mesmo quero dar pessoalmente entenda suas emoções, se permita senti-las e ache formas de lidar com elas quando elas forem ruins e você não está conseguindo lidar sozinho. Beijo no coração! Beijo, até semana que vem, Beijo, galera! E comenta aqui, tá? O pior surto que você já teve, o que te faz surtar também, que a gente gostaria muito de entender um pouquinho da história de vocês. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, pode seguir a gente também nas redes sociais, tá? Deixa lá sua mensaginha, deixa sua sugestão. Um beijo no coração e beijo. até! Porque puta pode, né? Pode, Vamos falar junto, vai. 1, 2, 3, porque puta? Pode!